Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para agradecer aos 10 mil inscritos no canal. Já passamos mais de 10 mil inscritos e eu quero agradecer a todos que se inscreveram, aqueles que ainda vão se inscrever. Quero agradecer aqueles que deixaram seu like, aqueles que deixaram seu comentário. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. O canal tem alcançado proporção maiores do que aquelas que nós imaginávamos, e tudo isso nós queremos tributar a Deus e a vocês que são inscritos no canal, a vocês que tiram um tempo para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Para mim é um prazer poder servir a todos vocês aqui no canal. E como comemoração que eu havia dito, estarei lançando hoje 2 esboços de pregação para você pregar, tá bom? Lembrando que esses esboços de pregação são apenas o esqueleto para que você possa desenvolver a introdução, possa desenvolver a subdivisão, para que você possa também desenvolver a conclusão deste sermão. Nós estamos dando apenas o esqueleto, apenas a semente, para que você possa então aí, através dessa semente, desenvolver o sermão segundo a sua personalidade, tá bom? Então, indo para o nosso esboço, nós vamos usar hoje o livro de Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do verso 1 até o versículo de número 11. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1 até o versículo 11. Todos nós conhecemos esse texto que fala sobre a visão de Ezequiel no Vale de Ossos Seco. E eu quero, desde já, trazer o tema. O nosso tema será avivamento no meio do vale. Lembrando que ao ler essa história se trata de uma visão que Deus deu para Ezequiel. Ezequiel, que era um profeta que estava no cativeiro, e Deus deu essa visão para Ezequiel, mostrando a real situação do povo de Israel. Quando você lê o versículo de número 11, Deus diz assim, olha, estes ossos são todo o povo de Israel. Eles estão dizendo que não tem esperança, eles estão de todos cortados, ou seja, eles não têm mais esperança de verem mudança. E interessante que na visão, Deus mostra para Ezequiel e leva em visão Ezequiel até um vale. Por que vale? Porque era no vale que acontecia as batalhas, as guerras, as pelejas de antigamente. E lá no vale Deus mostra, nesta visão para Ezequiel, uma quantidade enorme, muitos ossos que estavam sequíssimos de soldados que haviam morrido na batalha, que haviam morrido na peleja. O que Deus estava querendo mostrar para Ezequiel é que Israel era o seu exército, era o seu povo, era o povo chamado para guerrear, mas muitos estavam mortos em meio à batalha, em meio à peleja. E isso traz uma aplicação prática para nós. Muitas das vezes é no meio da peleja, no meio da luta, que nós vamos morrendo aos poucos espiritualmente. Muita gente morre no meio da luta, no meio da peleja. E é necessário haver uma intervenção divina, um avivamento da parte do Senhor. Porque quando nós vamos caminhando, lendo sobre a visão, nós podemos perceber que quando o Espírito de Deus veio sobre aqueles corpos, depois que Ezequiel profetizou, o Espírito veio, dizem que aqueles soldados se colocaram em pé e formaram um grande exército. Então, avivamento é isso, é levantar a pessoa que está morta e trazê-lo de volta para a sua posição no exército de Deus. Então, o povo de Israel precisava desse avivamento, como nós também precisamos desse avivamento. Mas é interessante a gente observar, para haver um avivamento no meio do vale, são necessários 3 coisas, 3 elementos são necessários para haver um avivamento no meio do vale. Quais elementos são esses?
Primeiro elemento, é necessário haver um homem de Deus. É necessário que alguém se coloque na posição. Deus nunca levantou uma instituição. Deus nunca levantou um grupo. Deus sempre levanta homens no seu lugar, aonde eles estão, para promover um avivamento através desses homens levantados por Ele. Todos os avivamentos da história, Deus levantou homens. Deus levantou Charles Finney, Deus levantou Billy Graham, Deus levantou vários homens para poder trazer avivamento. Então é muito importante nós entender que para haver um avivamento no meio do vale, se aonde você está vivendo, dentro do seu contexto, dentro da sociedade em que você vive, está inserido, e você observa que as pessoas estão morrendo espiritualmente, que as pessoas estão lutando, pelejando e estão morrendo, é preciso um homem se levantar e se colocar à disposição de Deus para ser instrumento para que o avivamento aconteça. Mas é interessante a gente observar que o homem que Deus vai usar é um homem que está orando, é um homem que tem visão da glória de Deus. Ezequiel era um homem que tinha visão da glória de Deus, era um homem que havia tido experiências com Deus. O poder de Deus se manifestou na vida de Ezequiel no capítulo de número 2, de maneira tão forte que Ezequiel caiu como morto no chão. E o Senhor disse para ele: põe-te de pé que eu falarei contigo. Ele não caiu ali porque simplesmente ele havia caído em pecado, mas se você ler e pesquisar no texto, você vai ver que ele caiu por causa do poder de Deus, a experiência do poder de Deus. Então é preciso um homem que tenha experiência com o poder de Deus para que Deus possa usar. Segundo, é preciso ter a palavra de Deus. O segundo elemento necessário para haver um avivamento é a palavra de Deus. Não existe avivamento que a palavra de Deus não esteja inserido no meio dele. Aonde a palavra de Deus não é honrada, não pode haver avivamento. Deus disse para Ezequiel: pode esses ossos tornarem a viver? Ezequiel disse: o Senhor sabe. Então Deus disse: então profetiza, osso seco, torne a viver. É preciso ter pregação da palavra de Deus. É preciso haver a palavra profetizada, não a palavra do pregador, mas a palavra de Deus, porque Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. A palavra que não voltará vazia não é a palavra do pregador, mas é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o elemento necessário para haver um avivamento no meio do vale. E Deus ainda disse para Ezequiel: profetiza, osso seco, volte a viver. E ele profetizou segundo a palavra que Deus havia lhe ordenado. Não era segundo a sua palavra, mas segundo a palavra que Deus havia lhe ordenado. Então, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, é necessário ter um homem de Deus que tenha experiência com o poder de Deus. Sim, é necessário, mas é necessário que este homem de Deus seja fiel à palavra de Deus e que a sua palavra possa ser o que Deus disse, não o que ele pensa. Para haver um avivamento é preciso haver pregação genuína da palavra de Deus, pregação que Deus fala mais do que o pregador. Então, o segundo elemento para se haver um avivamento é a palavra de Deus. A palavra de Deus, profetizada por um homem de Deus, começou a surtir um efeito muito grande no meio daqueles vales, no meio daqueles ossos que estavam sequíssimos daquele grande exército. Terceiro elemento necessário para o avivamento é o Espírito de Deus. É preciso um homem de Deus, é preciso a palavra de Deus, mas é preciso o Espírito de Deus agir. Sem o Espírito de Deus, o homem de Deus nada pode fazer. Sem o Espírito de Deus, a palavra de Deus não se torna eficaz.
na vida daquele que ouve. O Espírito de Deus. Note nesse texto que, após pregar a palavra de Deus, houve um grande reboliço, barulho, osso juntando com seus ossos, nervo, pele, tendões começaram a nascer por causa da palavra de Deus, mas não havia vida, até que o Espírito de Deus veio sobre eles. Foi quando o Espírito de Deus veio sobre eles, é que eles então colocaram sobre os pés e tornaram um numeroso exército. Tornaram-se em um grande exército para o combate. Então é muito importante você entender que só haverá avivamento se o Espírito de Deus agir juntamente com o homem e juntamente com a palavra de Deus. Os três elementos são necessários. Deus precisa usar um homem, Deus precisa que o homem use a palavra de Deus para que o Espírito de Deus então possa operar na vida dos homens. Esse é o nosso esboço para hoje. Eu espero que você possa fazer bom aproveito desse esboço, que você possa desenvolver esse esboço. E se você tem dúvida como fazer uma introdução, se você tem dúvida como fazer uma conclusão, ou como ampliar esse ponto, o ponto de cada esboço, aqui na descrição estará o link para outros vídeos onde você pode aprender a fazer isso, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.